Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors. Bem-vinda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar da publicação do Acordo de Parceria de Portugal com a União Europeia. Finalmente conhecemos o acordo em pormenor. O acordo foi publicado recentemente e refere-se ao quadro financeiro 21-27. Os fundos atingem um volume, enfim, pouco usual, porque Portugal passa a ter à sua disposição verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, já anteriormente em vigor, e agora do Portugal 2030, que são o quadro financeiro 21-27, a juntar ao PRR. O montante ronda os 40 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Se nós pensarmos que a ajuda económica financeira a Portugal no tempo da Troika foi de 78 mil milhões, Portugal não utilizou a última tranche, pronto, mas isso foi por outras razões, mas é praticamente 52%, é mais de metade desse valor. É um valor muito importante. Muito importante e muito importante utilizá-lo devidamente, não é? E neste acordo estão definidas as grandes opções? As grandes opções políticas para a aplicação dos fundos que são originários do FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional, que nós tão bem conhecemos, do Fundo Social Europeu, também conhecemos para a formação, do Fundo de Coesão, que agora tem menor importância para nós, mas que ainda é de relevo nesta matéria, e do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos. Portanto, são 4 fundos, principalmente. Quais são os objetivos do alinhamento de Portugal com os da Europa? Uma Europa mais inteligente, mais verde, mais ligada, mais conectada, mais social e mais próxima do cidadão. São os principais objetivos. São os objetivos a atingir. Programas necessários para os atingir. Portugal definiu 12 programas. Cada país, cada Estado-membro define, digamos, a sua política. Sim, a sua política nesta matéria. Os 4 programas são temáticos, os 4 principais programas: Inovação e Transição Digital, Demografia, Qualificações e Inclusão, Ação Climática e Sustentabilidade e, por último, o mar, que é tão importante em Portugal e também aqui na região. Além disso, há 7 programas regionais dirigidos fundamentalmente para políticas territoriais, nos quais se inclui as regiões do país, os Açores e a Madeira. Madeira tem aqui um valor de 760 milhões de euros, embora também beneficie através de outros fundos neste volume que aqui referimos. Além disso, existe um outro programa que é o programa complementar de assistência técnica, ou seja, o que é preciso fazer para estas coisas funcionarem. Digamos que é um programa de gestão técnica destes fundos que vai ser implementado já a partir deste trimestre, primeiro trimestre de 2023, no sentido de definir as equipas, os coordenadores dos programas, a aprovação das regras e dos regulamentos específicos, além de preparar os critérios de seleção para as candidaturas que vão ser apresentadas. Portanto, sendo um quadro financeiro em vigor 21-27, começa um pouco tarde, mas é algo que acontece assim, comum nos também quadros financeiros. Sim. Exatamente, é comum porque há que haver estes procedimentos todos, não é? E é comum também, se nós virmos o quadro anterior, 14-20, ainda está no terreno a conclusão de alguns programas e de alguns projetos. Vai acontecer o mesmo, por isso é que se diz Portugal 2030. Portanto, é daqui até 2030, porque, embora acabe em 2027, há ainda, com certeza, no terreno muitos programas e muitos projetos que serão abrangidos e financiados pelo quadro, mas que se prolongam até à sua conclusão. Portugal tem de aproveitar esta oportunidade face a este montante em jogo. Montante que é único, não é? E Portugal tem que implementar os investimentos estratégicos que é preciso fazer para que seja mais competitivo, mais resiliente, mais coeso e tem que aproveitar a oportunidade para proceder às alterações estruturais, para sermos mais produtivos, que é o que nós somos relativamente a outros Estados-membros. Portanto, precisamos nos afirmar, isso é extremamente necessário e tão necessário a este país. Hoje está a decorrer a 24ª Cimeira entre a União Europeia
e a Ucrânia. Hoje a primeira cimeira, depois do conflito, entre a União Europeia e a Ucrânia, com altos dirigentes europeus, mas ontem, antecipadamente a esta reunião, uma outra reunião muito importante da Comissão Europeia. A comissária presidente levou 15 comissários. É quase o colégio de comissários. São praticamente 60% da Comissão a Kiev. Portanto, e é extremamente importante. Claro que se esperava, pela parte dos dirigentes ucranianos, fizeram anunciar que esperavam a indicação de uma data precisa para que a Ucrânia fosse um Estado-membro. Há uma pressão por parte da Ucrânia. E uma vontade, sem dúvida. Claro, da parte da Comissão, enfim, houve um bocadinho, digamos, de água na fervura. Porque os dirigentes ucranianos indicavam já datas 24, queremos aderir, ou 26, aqueles mais, enfim, mais moderados. Claro que nestes 2 encontros, no DOT em 2, esteve na agenda como prioridade o processo de adesão da Ucrânia, mas ainda há de levar algum tempo. Relembremos que a Ucrânia pediu a adesão há um ano, que foi considerado um país candidato em junho passado, e, portanto, há muitas adaptações à legislação critérios europeia. A cumprir para a integração. E, aliás, os apoios também vão nesse sentido, portanto, do paralelismo da legislação ucraniana com a legislação europeia e, portanto, a adoção do acervo comunitário. A Presidente da Comissão, claro que demonstrou todo o apoio. Houve alguns avanços. Foi anunciada uma nova ajuda de 450 milhões de euros, 30% para a ajuda humanitária e o restante para a cooperação bilateral. E essa cooperação traduz-se em quê? Ou seja, a recuperação da Ucrânia, infraestruturas e também apoio às reformas essas necessárias para que o país depois adira à União Europeia. Foi também realçado que o mecanismo de proteção civil da União Europeia vai continuar a apoiar em termos de energia, tem fornecido imensos geradores, e que a Ucrânia, desde que faça algumas adaptações à sua legislação, passará a ser membro deste mecanismo europeu de proteção civil, que é importante para a Ucrânia. As reformas a implementar no país, com vista a alinhar a legislação, também serão apoiadas através destes valores. Foi também anunciado a continuidade da suspensão dos direitos aduaneiros para as exportações ucranianas para o território europeu, que é muito importante. Já existia, mas foi prorrogado até junho. Além disso, a Ucrânia, muito em breve, vai passar a pertencer à zona do roaming da União Europeia. Também tem que fazer algumas adaptações em termos do acervo comunitário, a sua aproximação, o que é importante para facilitar, embora haja neste momento um apoio de algumas operadoras em que, para os ucranianos deslocados, têm chamadas gratuitas, quer para os serviços móveis, quer fixos, mas é completamente diferente o roaming fazer parte do programa. Anunciou também ontem que a União Europeia anunciou que a Ucrânia vai juntar-se a programas europeus, entre eles o Erasmus, não é? E vai também fazer parte, de acordo com uma associação com a União Europeia, do programa do Mercado Único, o que é importante. Quer para a facilidade de acesso da Ucrânia aos mercados europeus, quer para o apoio às pequenas e médias empresas. Relativamente à data de adesão, tanto esperado, não é se uma esperava ambição propriamente que fosse anunciada uma data. Da nossa parte dos europeus não, mas eles sim estão muito ansiosos que essa data seja anunciada. O que apenas a Comissão referiu que na primavera vai anunciar um pacote de alargamento, mas esse pacote não é só para a Ucrânia, é para todos os países candidatos, e que na altura fará o ponto da situação. Outro tema tem a ver com as eleições realizadas no passado sábado na República Checa. Eleições presidenciais. Resultados? 57% para o candidato, agora presidente eleito, Petr Pavel. Foi uma campanha, enfim, um pouco renhida, digamos assim, porque Petr Pavel está
teve o apoio da coligação de governo centro-direita, teve como opositor um ex-primeiro-ministro, André Babis, que o acusava porque ele é militar ou é ex-militar e exerceu funções na NATO e, portanto, acusavam de estar a fazer uma alusão ao conflito da Ucrânia quando anunciava o seu lema de campanha, que era devolver ao país a tranquilidade e a ordem. E via aqui na ordem uma questão militar. Não foi isso que interpretaram os eleitores checos e, portanto, Pavel utilizou até um discurso muito conciliador e muito sóbrio, e foi isso, com certeza, que lhe deu a vitória. Doutora Ana Rita Barros, temos ouvido falar da falta de alguns fármacos, medicamentos. Há, digamos, medidas tomadas para ir ao encontro dessa escassez? É um assunto que preocupa, não é? Nós já assistimos a isso no decurso da pandemia, portanto não é novidade. Agora foram mais os antibióticos. Também aqui na região, não é? Sim. Não é exceção. A descontinuidade foi provocada pelo conflito na Ucrânia, desde logo, pela crise energética e pela inflação, e além disso, por algumas dificuldades na produção. Segundo a Agência Europeia do Medicamento, que coordenou e fez um comunicado sobre este tema e coordenou com as agências nacionais, o primeiro levantamento que foi pedido às agências dos Estados-membros foi para fazer um levantamento dos estoques existentes de antibióticos, principalmente os fármacos mais usados. Depois desse estoque, a agência permitiu a alguns países aplicarem medidas diferentes relativamente ao habitual, ou seja, dispensar que os medicamentos tivessem etiquetas ou que tivessem embalagens com determinadas características, possibilitar aquilo que não era permitido até aí, facultar aos utentes doses únicas, portanto, para não haver desperdício de medicamentos, ou até, no caso da vizinha Espanha, aqui ao lado, permitir para o uso pediátrico a venda e o receituário de doses mais elevadas, aconselhando os pais a reduzirem as doses, a cortarem para a quantidade necessária. Claro que isso tem que haver uma... Sim, tem que haver uma ligação muito próxima entre o pediatra e os pais para que as doses sejam aplicadas. Mas, quer dizer, em determinados estados isso foi necessário. Foi permitido, exatamente. O que a EMA, portanto, a Agência Europeia do Medicamento, fez foi um grande apelo ao aumento da produção europeia. Só que a produção europeia não é só... portanto, produzir, é preciso muitas vezes saber a origem do princípio ativo. E os princípios ativos, não só a produção como os princípios ativos, estão todos naquele lado. Portanto, na Índia e na China. O que nós já conhecemos também, não é novidade. Mas a transição de uma estratégia europeia de produção e distribuição não se faz rapidamente, não é? Portanto, isto há que adaptar, há que ter um alerta e há que corrigir estes processos para que tenhamos um abastecimento, enfim, célere e de cobertura total dos utentes e da população. A União Europeia continua a denotar preocupações ambientais e aposta na ferrovia. Doutora Ana Rita Barros. A ferrovia tem sido um problema constante. Sempre. A Ibérica muito mais. A Ibérica muito mais porque há aquele problema da adaptação dos carris ibéricos quando chegam à França, enfim, já não são adaptados. E a União Europeia, esta semana, selecionou 10 projetos pilotos, entre os quais 2 portugueses, Lisboa-Corunha e Lisboa-Madrid, para serem apoiados rapidamente, porque o que se quer são decisões rápidas nessa matéria, mas não só estes trajetos, também no centro da Europa, Roma-Munique, por exemplo, e até um trajeto muito utilizado no verão por jovens, que é Amsterdão-Barcelona, o chamado Europe Sleeping, dormir a noite e acordar já no destino. Trata-se de incrementar, como a Dona Marta disse, por razões ambientais, este tipo de transporte. Não só de passageiros, mas de mercadorias. O transporte de mercadorias ferroviário é muito mais caro do que o viário. Daí nós temos os caminhões de tiro circular pelas autoestradas europeias, com os problemas que nós conhecemos de vez em quando.
Mas o que a União Europeia denota é que existe atualmente muitas dificuldades na coordenação da gestão das ferrovias, das infraestruturas ferroviárias, quer por parte dos próprios operadores ferroviários, quer por parte dos Estados-membros. Portanto, daí ter tomado a dianteira. Para transpor obstáculos, propõe-se ajudar e criar estes apoios financeiros e não só, mas também em termos de gestão e agilização do processo para que sejam disponibilizados serviços já no próximo verão. Portanto, é uma coisa muito rápida. Esperemos que funcione e que se passe a utilizar mais o transporte ferroviário, principalmente transfronteiriço, porque as estatísticas indicam que do transporte ferroviário, em termos de quilometragem, apenas 7% é utilizado em termos transfronteiriço. O resto é interno dos Estados-membros. Ontem ficamos a conhecer mais um aumento nas taxas diretoras por parte do Banco Central Europeu. Que não será o último. Foi já anunciado que não será o último. Portanto, as decisões de política monetária são anunciadas pelo BCE, portanto, regularmente, como nós sabemos, são de 6 em 6 semanas que eles reúnem para decisões de política monetária, podem atualizar ou não. Neste caso, segundo o Conselho do Banco, destina-se a assegurar o retrocesso da inflação para o tal nível de 2%. O aumento das taxas foi de 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Nas principais taxas de diretores do banco, operações de refinanciamento, ou seja, o banco a financiar bancos nacionais, facilidade de cedência de liquidez e facilidade permanente de depósito. E as taxas passam, a partir de 8 de fevereiro, só entra em vigor a 8 de fevereiro, para 3,25% e 2,5%. Claro que isto depois vai-se refletir nos clientes a níveis muito mais elevados. O banco já anunciou o próximo aumento, em março. Já podemos aqui dizer, a próxima reunião em março é no dia 16. Vamos esperar notícias nessa altura. O que também disse é que na altura vai reavaliar a trajetória da política monetária e depois verá os procedimentos que irá ter até junho próximo. Portanto, depende dos níveis da inflação. Vamos concluir, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, uma frase adaptada, porque é de uma declaração bastante longa, relativamente ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se celebrou recentemente, no dia 27 passado. E, segundo a declaração da Presidente, diz o seguinte: jamais devemos esquecer os 6 milhões de mulheres, homens e crianças, bem como todas as vítimas assassinadas durante o Holocausto. Temos de denunciar todas as formas de ódio e discriminação. Ursula von der Leyen. Ficamos por aqui. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Obrigada, Ana Marta. Até à próxima conversa. Obrigada.